Lava Jato, que investiga as denúncias de corrupção na Petrobras. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam 18 pessoas. Entre os principais alvos da operação de hoje estão executivos de empresas de construção. 300 policiais federais, 50 fiscais da Receita Federal e 85 mandados de prisão e de busca e apreensão. Assim começou a 7ª etapa de uma das maiores investigações contra a corrupção já realizadas no país. Essa etapa da Operação Lava Jato se concentrou em grandes empreiteiras, algumas das maiores do Brasil, todas com contratos com a Petrobras. Segundo a Polícia Federal, serão analisados contratos que somam mais de 59 bilhões de reais, assinados nos últimos 5 anos e alguns ainda em vigor. O delegado que conduz as investigações na Polícia Federal diz que há indícios consistentes de vários crimes, como formação de cartel, corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Aí você tem duas pontas, você tem que apurar corruptores e corrompidos. Hoje, eu acho que o ciclo avançou bastante na identificação de corruptores. Então, dos agentes privados que corrompiam agentes públicos e políticos para obter maior lucro. Esta fase da operação surgiu da análise do material apreendido e nos depoimentos já prestados em fases anteriores. Com base nisso, a Justiça determinou a prisão de executivos de várias dessas empresas e as buscas e apreensões pelo Brasil. Em São Paulo, onde havia o maior número de presos e buscas, os policiais recolheram documentos e malotes na Camargo Correia. Em Pernambuco, um diretor da empresa de engenharia Engevix foi detido no aeroporto dos Guararapes quando tentava embarcar para São Paulo. Em Belo Horizonte, um gerente e um diretor da construtora Mendes Júnior prestaram depoimento e foram liberados. O presidente da UTC, Ricardo Pessoa, se apresentou à Polícia Federal em São Paulo. As investigações também atingiram as empresas Queiroz Galvão, IESA, OAS, Odebrecht e Galvão Engenharia. O doleiro Alberto Youssef, apontado como um dos chefes da organização criminosa, disse à Justiça que empreiteiras pagavam propina para diretorias da Petrobras. Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra na Petrobras, algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas que todas elas tinham que pagar 1% para a área de abastecimento e 1% para a área de serviço. Uma das diretorias, a de abastecimento, era chefiada por Paulo Roberto Costa, que hoje cumpre prisão domiciliar. Num depoimento, ele citou o nome do tesoureiro do PT e de um suposto operador do esquema, Fernando Soares. Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. Eu conheci também como Fernando Baiano, é isso? Perfeito. Fernando Soares, ou Fernando Baiano, teve a prisão decretada e está sendo procurado pela Polícia Federal, que não confirmou que ele tenha relação com o PMDB. Ele é investigado por ser um operador semelhante à situação que desempenhava Alberto Youssef. Ele é ligado com o partido, ficou claro isso? Não. A Justiça também decretou, nesta fase da operação, o bloqueio de aproximadamente 720 milhões de reais em bens de 36 pessoas investigadas. A Operação Lava Jato foi deflagrada em março desse ano. O objetivo era combater organizações criminosas que cometiam, entre outros crimes, a lavagem de dinheiro. Segundo levantamentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, os investigados movimentaram mais de 10 bilhões de reais. Hoje é um dia republicano e o Ministério Público está aqui, neste momento, com a Polícia Federal e com a Receita, dizendo que não há rosto e nem bolso na República. Todos nós somos iguais e todos que cometem algum tipo de ilícito devem responder igualmente. E segundo a Polícia Federal, o trabalho ainda está longe do fim. A Operação Lava Jato ela provavelmente vai se expandir muito para outras áreas do serviço público. A Camargo Correia divulgou nota em que declara que repudia as ações de hoje porque desde o início das investigações tem colaborado com as autoridades. A Engevix, a UTC, a OAS, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, Mendes Júnior e a Odebrecht
também declararam que estão colaborando com as investigações. A IESA não quis se manifestar e o PMDB repudiou as acusações de envolvimento em supostos desvios na Petrobras. O partido afirma que sempre financiou legalmente suas campanhas e que jamais teve um interlocutor fora de seus quadros autorizado a arrecadar recursos.